Olá, esse é o Café com a Cissa, na temporada do Brasil. E hoje eu vou entrevistar uma pessoa muito especial para mim. Além de ser meu primo, é alguém que admiro profundamente pelo ser humano que é. Médico, pneumologista, há mais de 2 décadas, conhecido em Itajubá pelo carinho com que trata cada paciente, ele mostra diariamente que medicina vai muito além de diagnósticos. É acolhimento, dedicação e amor ao próximo. Hoje vamos conhecer a história por trás desse grande médico. Elton, meu primo. Obrigada. Muito obrigado, Cecília. É um prazer conversar com você sempre. Querido. Elton, primeira parte, hein? Prometo que não vai ser difícil. Infância. Elton, você nasceu em São José dos Campos, certo? Certo. Que lembranças guarda dos seus primeiros anos de vida? A minha infância em São José foi muito curtinha, porque nós nos mudamos para Varginha, no sul de Minas. Eu devia ter por 2,5, 2 anos, 2 anos e meio. Então, as minhas memórias de São José dos Campos são algumas cores, alguns lugares, alguns flashes de dentro da casa antiga, mas não uma memória assim muito consistente de atividade. E eu passei a reconhecer como uma cidade de infância, de crescimento, de brincadeiras, de escola, desde criança até a adolescência, a cidade de Varginha, onde eu morei por muitos anos. Isso, é a próxima pergunta. Depois sua família foi morar em Varginha, Minas Gerais. Como foi essa mudança? A mudança, é uma cidade muito agradável, Varginha, né? Passei a identificar e crescer uma boa identidade com as pessoas e com a cidade. Nós moramos em diversas casas em Varginha, mudávamos de vez em quando porque nós morávamos em casas alugadas. Mas eu estudei na mesma escola durante todo o período em que nós mudamos lá. Desde a pré-escola até o final do ensino médio. Foram 12 anos, certo? Foram... Na mesma escola? 14 anos. 14 anos na mesma 14 escola. anos, E você acredita que isso ajudou na formação do seu caráter, esse período aí de vivência nessa mesma escola? Eu acho que sim, porque a nossa base é formada na infância e na adolescência, né? Eu acho que a principal coisa é formada na família, né? E o segundo lugar de formação mais importante para a gente é a escola. Então, a convivência durante tanto tempo com colegas muito bons, né? Um corpo docente muito bom também, muito qualificado. Como chamava a sua escola? Você se lembra? Ela se chamava Centro Técnico de Ensino Médio, na parte do ensino médio, né? E na pequena infância, na pré-escola, nos primeiros anos se chamava Escola Nova Helena Reis. Hoje ela não existe mais, infelizmente, mas durante os anos em que ela existiu, ela foi um centro de formação excelente e que traz memórias muito gostosas para todos os que participaram lá. Joia. Elton, e você costuma dizer que aqueles anos foram anos dourados. O que fazia aquela infância ser tão feliz? Eu acho que a vivência familiar que nós tínhamos, uma proximidade muito grande, uma comunicação maior entre os colegas e os amigos. Era uma época em que se tinha mais contato pessoal e social mesmo, e não tanto assim só por mídias e internet, WhatsApp, né? Redes sociais, né? Verdade. Mas principalmente as questões familiares, né? A gente tinha uma família bastante amorosa e que, por questões de proximidade, tinha mais chances de contato com as outras pessoas da família que moravam em cidades próximas. Então, a gente se lembra das visitas nos avós, das visitas nos tios, das brincadeiras juntos com os primos e primas.
Então foi uma infância feliz nesse sentido, né? Contato humano, né? Contato humano, né? Menos com as preocupações de expectativas e de ansiedades né? sociais que os dias de hoje têm, e mais com uma atitude mais contemplativa, assim, mais apreciativa da vida. Legal. E quando surgiu o sonho de ser médico? Já era um sonho de criança? Eu acho que o interesse pela ciência, de uma maneira geral, foi se formando no decorrer da infância, porque o meu interesse pela ciência já existia antes, embora não se formasse assim concretamente na escolha da medicina. A medicina foi se formando mais como uma ideia a partir do ensino médio mesmo. Certo. Né? E ela reunia duas coisas que eu gostava de trabalhar bastante: o lado científico, o lado da biologia, no qual eu sempre tive muito interesse, e numa possibilidade de atuar de uma maneira que pudesse ajudar e que pudesse ser positiva e construtiva assim, para a vida das pessoas também. Né? Então, era uma forma de concatenar as duas coisas. Uhum. E você sempre foi muito estudioso. Como era a sua rotina naquela época? Desde pequeno era assim ou você foi adquirindo esse hábito com a dificuldade dos estudos, né? A partir do momento que foi, né, aumentando o número de matérias? Não, eu sempre tive bastante interesse em escola, curiosidades, em leituras, em estudar. Eu acho que isso foi um hábito cultivado ao longo da vida mesmo. Mesmo quando eu estava no primeiro grau, né, nos primeiros anos, ainda bem criança, eu já tinha uma certa curiosidade pela leitura. Isso partiu de você ou vinha muito cobrança dos seus pais também? Não, eu tinha um interesse natural por isso tudo. Eles sempre estimulavam, mas não havia assim, muita necessidade de fazer uma cobrança ou alguma coisa nesse sentido, porque as coisas fluíam meio que naturalmente. Eu aprendi a ler cedo, na pré-escola, e os primeiros anos de vida eu tinha muito interesse e ocasião de ler, porque nós não tínhamos, na época, mídias como televisão, computador, etc. Sobrava mais tempo, né? A primeira televisão chegou, né? Eu tinha mais de 8 anos. Eu lembro de modo que eu lembro, eu me lembro muito mais de passar o tempo lendo e escrevendo e desenhando do que de assistindo nos primeiros anos, né? Depois surgiu aí outras formas. Eu né, lembro dos vendedores que vinham nas casas e vendiam aquelas enciclopédias Barça, lembra? E o nosso conhecimento era baseado em livro, né? Baseado em livro. Não tinha Google na época, né, Elton? Não, era a visita na biblioteca mesmo. Tirar xerox. As consultas na biblioteca, nas enciclopédias. E quando ia fazer uma apresentação, então, era uma apresentação feita na cartolina. Cartolina. Né? Não tinha nenhuma possibilidade de fazer data show, nada desse tipo, né? E em 1990 você passou em Medicina na USP de Botucatu, Unesp, uma das faculdades mais concorridas do país. Como recebeu essa notícia? Foi uma grande satisfação, uma grande alegria para mim, para os meus pais, né? Meu pai e minha mãe ficaram muito satisfeitos e eu principalmente, porque era uma continuidade daquilo que a gente projetava já no finalzinho do ensino médio, né? Então era uma sensação de um primeiro passo dos nossos objetivos alcançados. Então eu achei muito gratificante isso, né? E é uma coisa que a gente não atinge sozinho. A gente, para atingir um objetivo desses, é um trabalho de muito tempo, mas é um trabalho de cooperação entre todos, né? Deus ajuda, em primeiro lugar, né? Dá as graças.
os meus pais trabalharam muito para que eu pudesse frequentar essa escola, ter o material para estudar, ter todas as condições de tranquilidade, de formação assim, na família para poder levar esse projeto adiante, né? Os professores tiveram um empenho muito grande. Então, quando acontece um sucesso, assim, um êxito como a entrada na universidade, a gente tem que ter a consciência de que isso não é um êxito individual, e que muitas pessoas contribuíram de diversas formas para aquilo, né? Então, é uma conquista coletiva. Isso, né? mesmo. E você imaginava que ficaria entre os primeiros colocados? Não, a gente não imagina. Nunca imagina, né? Não. É, o fato de ter uma aprovação é uma coisa muito positiva. A gente gosta disso, né? A princípio a gente não sabe se vai ser aprovado, né? É sempre uma expectativa. E obter uma classificação boa, etc., é também gratificante, né? Sim. Sinal de que o trabalho foi bem desenvolvido. O que mais marcou aqueles anos de faculdade? A faculdade. A faculdade foi uma época de crescimento pessoal muito grande, porque eram assuntos nos quais eu tinha grande interesse, tanto da parte científica, biológica, fisiológica, patológica dos assuntos, como da parte humana, de conhecer, de lidar com as pessoas também, né? Então a gente aprende a ciência e aprende a lidar com o ser humano, a interagir com o paciente, como pessoa, a interagir com os outros colegas médicos, com os outros profissionais de saúde não médicos, né? Como os enfermeiros, os fisioterapeutas, os nutricionistas, a interagir com a família das pessoas. Então ela produz assim um crescimento pessoal. Agora havia dificuldades com a distância, com o afastamento físico, né, geográfico da família. Havia uma dificuldade de deslocamento para Minas Gerais, né? Então, assim, era uma época que a gente sentia saudades, né? Essa é a próxima pergunta. Naquela época não existiam celulares, internet ou videochamadas. Como era viver longe de seus pais? Olha, ela era bastante difícil. A gente tinha saudade mesmo. As oportunidades de vinda para cá, por uma questão de distância, eram muito limitadas. Sim. Então, a maioria dos colegas que vivia em regiões próximas, São Paulo capital, Campinas, Avaré, Jaú, né, por aí, eles tinham mais possibilidade de viajar em finais de semana, mas isso era inviável para quem morava em outro estado. Então, eram quantas horas de Itajubá a Botucatu? Bom, a gente tinha que fazer trocas, né, baldeações de ônibus em São Paulo. Na época, a gente não desembarcava no mesmo terminal que vinha para Botucatu. Então, levava mais ou menos umas 4 horas e meia, às vezes, dependendo do tráfego, até 5 horas para ir de Itajubá até São Paulo de ônibus. E depois de São Paulo para Botucatu, mais 2 horas e meia. Mas isso contava o tempo entre mudanças de estação de ônibus, ida ao metrô, esperar os intercâmbios das viagens, né? Sim. Então era quase que um dia para ir e outro para voltar. Então, se a gente fosse viajar num feriado, a gente precisaria de pelo menos 4 dias, né? Nossa. Mas, e não havia telefone, né? Então, nós tínhamos os dias certos para poder falar, né? Então, havia um telefone na casa aqui em Itajubá, mas lá em Botucatu eu não tinha telefone. Então, e não havia celular também. Os poucos celulares que surgiram no final, mais ou menos da minha residência, eram enormes, assim, funcionavam muito mal. Eles chamavam de tijolar. Tijolar. Tijolar, Mas não tinha. E eles eram bastante caros na época também, né? Então, a gente usava uma coisa que hoje está em extinção, que é o orelhão.
Orelhão, E, as fichas, né? Cartão. Exato, e eu ligava para casa nas quartas-feiras e nos domingos, já era o dia combinado. Então, o contato verbal, né, as conversas só aconteciam nesses dias, né? Certo. Mas, se por um lado essa comunicação não era tão possível, por outro lado, se você não pode falar o tempo todo, você tem que levar a essência das pessoas que ficaram aqui junto com você. Sim, né? com certeza. Tem que levar a lembrança, o cuidado, os valores, né? Os ensinamentos. Né? E esse é um jeito das pessoas estarem lá com você, mesmo que a distância seja grande. Né? Às vezes elas não estão fisicamente lá, mas aquilo que elas representam, aquilo que elas ensinaram, aquilo está em estão você, lá. né? Então é uma forma de superar esses problemas. Né? Isso. E hoje tudo é instantâneo. Você acredita que aquela dificuldade fazia as pessoas valorizarem mais os momentos em família? Ah, certamente, certamente. Eu acho que a convivência naquele período era uma coisa que era bastante mais valorizada que nos dias atuais. Às vezes hoje as pessoas estão mais próximas fisicamente, às vezes no mesmo ambiente, no mesmo cômodo, né? E distantes, porque estão fazendo atividades diferentes, às vezes em mídias diferentes, se comunicando com pessoas que estão em outros lugares e não com as que estão presentes, né? Então era uma época de maior facilidade, assim, e lógico que toda época tem as suas tensões e as suas ansiedades, mas eu penso que era uma época menos ansiosa do que a atual. Do que a atual. Problemas de ansiedade, depressão, né? Muitos casos. E depois a volta para Itajubá. Em 99 você voltou para Itajubá já como pneumologista. Como foi esse recomeço? O recomeço, em diversas situações, assim, é sempre complicado o início, né? Havia uma abertura em Itajubá porque a cidade em si era carente de um profissional da minha área. Então, tinha havia poucos pneumologistas e havia um interesse dentro da cooperativa de médicos que a gente chegasse. E havia um espaço de trabalho, por assim dizer. Não é? Mas, por outro lado, era um espaço a ser conquistado, porque você chega numa cidade nova e ninguém te conhece. Né? Então, os pacientes não te conhecem e ninguém entra no seu consultório simplesmente porque tem uma placa ali na porta. Então, você precisa de ter algumas referências. Né? Naquela época, era uma época em que você não tinha alguns meios de divulgação que os profissionais mais jovens usam muito hoje, como as redes sociais, o Instagram, redes profissionais, Facebook, cartão de visita, cartão de visitas, né? Agora, então a nossa divulgação dependia de outros colegas médicos, de outras especialidades aos quais você se apresentava. Você procurava um colega, expunha o seu currículo, as suas intenções e travava conhecimento, e aí quando ele sentia uma necessidade de uma avaliação na sua área, ele encaminhava aquele paciente. Tratar bem o paciente era uma coisa fundamental, porque aquele paciente iria indicar o seu familiar, o seu vizinho, o seu amigo, né? E é a partir principalmente dessa indicação de pacientes boca a boca, ficaram né? satisfeitos com o atendimento que vai se formando a questão da clientela, né? Quando o paciente chega para você a primeira vez, isso depende muito de quem indicou ele para você. Quando ele volta a segunda, a terceira ou a quarta vez, isso vai depender muito de como você o tratou. É verdade. Então, essa questão. É uma responsabilidade, né?
E você trabalhou muitos anos no hospital e também no consultório. O que mais aprendeu convivendo diariamente com pacientes graves? Os pacientes graves, temos que entender assim as preocupações e as angústias deles, dos pacientes e dos familiares também, né? Quando a gente tem uma pessoa gravemente doente, a gente precisa entender que a gente não está lidando só com a pessoa, está lidando com a família. Então a gente está lidando com os filhos, com os cônjuges, com os irmãos, com os pais, dependendo da faixa etária da pessoa. Então a gente tem que ter uma acolhida familiar e entender sempre que a pessoa está num momento de vulnerabilidade e de angústia, né? Alguns mais, outros menos, conforme as patologias são mais simples ou mais complicadas, né? Mas a gente tem que buscar uma melhor comunicação e uma melhor empatia com o paciente para tornar essa comunicação mais fácil, né? E é sempre uma oportunidade de minimizar a aflição e a dor que as pessoas sentem, né? Não é um processo fácil para os médicos, não é um processo fácil para os pacientes, porque as pessoas não são perfeitas. E os médicos e os profissionais de saúde são muito imperfeitos, e os pacientes também não são perfeitos. Mas a gente tem que superar as nossas coisas, a gente tem que superar as dificuldades, as imperfeições e valorizar aquilo que tem de positivo para construir um resultado bom, né? Maravilha. E existe algum paciente que marcou a sua vida para sempre? Algum caso especial? Existem muitos. E seria muito difícil de pegar só um, né? Pegar um paciente só, né? Mas existem muitos pacientes. Existem pacientes que se tornaram amigos? Muitos que se tornaram amigos, muitos que ficaram contentes com o resultado de obter uma cura ou uma melhora significativa. Isso traz sempre uma grande satisfação. E também pacientes que tinham um problema que não podiam ser curados, mas que demonstraram um grande carinho, uma grande afeição, apesar deles não poderem ser curados, porque eles se sentiram ouvidos e atendidos. Acolhidos, né? As pessoas valorizam muito isso. É lógico que a ideia, sempre que possível, obter um resultado que propicie cura ou um alívio muito significativo para o paciente. Mas quando não é possível atingir essa meta, procurar ouvir, procurar acolher e procurar tratar bem o paciente se sentindo ouvido e tratado, isso é uma grande coisa, né? É como se fosse mesmo o lema hipocrático, né? Do pai da medicina, como se diz, né? Sim. Que se deve curar quando possível, melhorar quase sempre na medida do possível e consolar sempre. Consolar sempre. Então, quando não for possível curar, vamos melhorar. Se até melhorar ficar difícil, vamos ficar juntos com o paciente. Certo, perfeito. Quem mora em Itajubá sempre fala da sua disponibilidade em ajudar. De onde vem essa dedicação, Elton? Eu acho que essa dedicação vem de uma coisa que a gente aprende desde criança e vem da família. Né? Os valores. Vem dos valores familiares, cristãos. Vem da comunidade, né? A minha mãe era uma pessoa de sorriso aberto e absolutamente acolhedora, com uma facilidade muito grande de acolher as pessoas, de fazer amizade, de aceitar, de receber em casa. Eu me lembro que as minhas tias são assim também, minha avó era assim também. O meu pai é de uma docilidade, às vezes ele atende as pessoas na porta ou atende o telefone,
e alguém que não o conhece depois me diz uma coisa assim: eu liguei para a sua casa, seu pai me atendeu, que pessoa tão gentil, não é mesmo? E as pessoas que nem o conhecem elogiam, né? Então, essas coisas são comportamentos que a gente aprendeu com as pessoas mesmo. Vai por osmose, né? Então, né? E aí, às vezes, se torna uma coisa, né, com a qual a gente cresceu. Se a gente trata os outros com gentileza, é muito provável que a gente também tenha aprendido isso recebendo a gentileza, recebendo o amor. E aí a gente reflete a luz que jogaram em nós, né? Exatamente. E você ainda faz visitas domiciliares, algo cada vez mais raro hoje em dia. O que essas consultas representam para você? É uma forma de conhecer melhor a família e o contexto em que o paciente vive também. Sim. E às vezes você visualiza no ambiente próprio do paciente uma série de coisas que às vezes seria difícil de perceber numa consulta ou que talvez você levasse muitas consultas para perceber. Olha que interessante. Você encontra o ambiente físico onde ele vive, você encontra alguns familiares que não foram no consultório, você tem uma ideia dos valores que o paciente tem, do que é importante para ele, de como ele se organiza. Então, é uma forma de humanização das medicinas, né? Certo. Aqui no Brasil não vinha sendo uma coisa mais frequente. Atualmente tem se incentivado a formação de especialidades que são do médico de família, né? E existem outros países onde essa é a tônica. A princípio, o médico de família ou o médico do bairro é que vai dar sempre o primeiro atendimento e depois vai dar os outros encaminhamentos, né? Mas o conhecimento da família e da comunidade cria uma comunicação mais harmoniosa entre o médico e o paciente. Mais fácil de atingir o paciente Exatamente. E tratá-lo, né? Passar um tratamento, ter uma e a aceitação do clara, tratamento. Né? Uma compreensão do paciente para que ele também possa te compreender melhor. E em um mundo cada vez mais corrido, você acredita que ouvir o paciente também faz parte do tratamento? Isso é um valor fundamental, né? Os pacientes querem ser ouvidos, têm essa necessidade, né? Senão as consultas ficam muito mecânicas, né? E a gente precisa reconquistar essa habilidade de ouvir o paciente, né? Eu me recordo de um médico que expunha a questão da abordagem do paciente da seguinte forma: ele apresentava, num primeiro momento, a gravura de um médico muito antigo, provavelmente do século XIX, fazendo a ausculta de um paciente ainda sem um estetoscópio como a gente tem hoje, com um estetoscópio acolado assim ao tórax do doente, e conversando com a família, e ele se reclinava sobre o doente e na pintura ainda sentia o pulsar do doente, colocando as mãos, tocando e se aproximando dele. Então, era uma época mais rudimentar, mas que tinha mais proximidade. E empatia. Uma empatia. O médico olhava o paciente olhava o médico. Depois ele mostrava a gravura de um menino que desenhou o seu irmãozinho menor sendo tratado pelo médico. A criança foi receber uma alta no hospital e eles deixaram a criança maior entrar. Então, os pais olhavam para o médico, o menininho deitado no leito, e o irmão desenhava. E ele desenhava o médico de costas para o menininho, de costas para o pai e voltado para um notebook. E as crianças são primorosas nas suas
observações, né? E às vezes elas Sim. compõem uma obra assim, Sim. que Fantástico. retrata com perfeição a cena, né? E a essência da cena. Então eu achava isso muito interessante. E esse expositor médico teve a perspicácia de colocar as duas coisas. Primeiro, a de um pintor clássico, mostrando um médico muito antigo que se debruçava sobre o paciente, não só no sentido poético do termo, como no sentido físico mesmo, né? Literalmente. E ele contrapunha isso com a imagem do desenho da criança, daqueles rabisquinhos de criança, em que o médico voltou as costas para a família e ele estava mais focado no registro técnico ali do computador, né? Nos registros técnicos de prontuário. Do que o paciente em si, né? Então isso é um retrato da nossa situação atual, assim, né? Em que há pouco tempo, na verdade, destinado ao paciente nas consultas, isso é uma dificuldade real no nosso dia a dia e a gente tem que lidar com isso. Elton, agora sobre a fé. Você sempre foi um católico praticante. Como a fé influencia na sua profissão? Dentro do contato, do convívio com pessoas que têm sofrimento, né, e essa é a questão do paciente, isso é muito necessário para lidar com essas angústias no dia a dia, né? A gente tem que levar ao outro o amor cristão. Sim, né? A luz de Deus, né? Eu tinha um amigo anestesista, já falecido, ele gostava de dizer a seguinte frase, que era muito afeita à área dele, né? Sedare dolorum opus divinum est, que seria sedar a dor é uma obra de Deus. É uma obra de Deus. E ele lidava com o sedar a dor. Ele se sentiu um pouco Deus? No sentido, mas como um auxiliar, um auxiliar, né? No sentido de que ele era anestesista, mas esse sedar a dor no sentido de todas as dores, né? Sim. Da dor física, emocional. Da dor emocional, né? Da dor, das angústias que a pessoa tem, né? E a gente é chamado a ser instrumento disso. É uma forma de trabalhar assim pela comunidade. Isso não é uma exclusividade do médico ou da medicina, porque todo aquele que trabalha com esse espírito de levar ao outro aquilo que ele pode fazer de melhor, né? O agricultor que produz o seu alimento, né? O tecelão que faz a sua roupa, né? O motorista de ônibus que te transporta. Todas essas pessoas estão dentro da sua atividade dando um pouco de si. Sim. Agora, é fato que a medicina te coloca num campo e num ângulo favorável a fazer isso de uma maneira bastante peculiar, né? Em que as pessoas estão bastante fragilizadas, a gente percebe e compartilha dessa fragilidade com as pessoas, né? A condição de médico faz a gente ver todo dia o quanto a vida humana é preciosa e o quanto ela é delicada e frágil. Sim. E que ela precisa ser cuidada, né? Então, a cada paciente que chega no consultório, ou num hospital, ou num pronto atendimento, a cada pessoa que você vê tem uma história, tem as suas peculiaridades, né? E a gente tem que trabalhar isso para que você possa ajudá-los da maneira mais adequada possível, porque elas têm uma vida rica de graça, e a gente precisa contribuir para que elas possam se desenvolver bem, ter uma vivência mais amorosa entre elas, né? Então as pessoas querem se sentir bem e ser acolhidas e serem ouvidas, né? Sim.
E dentro desses anos todos aí de N número de pacientes que você teve em consultório e hospital, você sente cargas pesadas, assim, diferentes de um para o outro, ou elas se repetem, assim? Você já viu diversos tipos, mas os tipos de pacientes e temperamentos e questões espirituais, assim, né? São todas meio parecidas, assim, ou são únicas, não se repetem? Não, assim, existem várias pessoas, né? As pessoas são diferentes em todos os sentidos, né? E algumas pessoas são mais alegres e extrovertidas, outras são mais introspectivas, mais tímidas. Algumas pessoas são muito gentis, muito delicadas, cheias de cortesia, outras pessoas mais ríspidas, né? Mais exigentes. Existem pessoas que têm uma boa índole, são muito generosas. Existem pessoas que não, são mais egocêntricas, né? E as pessoas, sejam elas as mais fáceis e tranquilas de lidar, sejam aquelas que têm mais difíceis, mais problemas, as pessoas adoecem. E se elas adoecem, elas vão precisar da gente. Então, a gente não pode imaginar também que as pessoas, de repente, pelo fato de terem adoecido ou de estarem ali na sua frente, se transformaram, de repente, em um baú de perfeição. Claro, né? Todos somos imperfeitos, né? Exato, né? Algumas pessoas vão ser mais fáceis de lidar, outras vão trazer toda uma vivência de angústia, de problema, de ansiedade, e que muitas vezes transborda num comportamento ou numa atitude que é mais endurecida, né? Pela vida. Mas a gente tem que ir lidando com isso, procurando superar essas dificuldades também, né? As pessoas são muito diferentes, sim, mas a gente precisa se preparar para lidar de forma diferente com pessoas diferentes. Claro, sem dúvida. E você tem um filtro assim para não trazer para casa? Ou você traz muito para casa, assim, a carga do paciente? Eu acho que não tem jeito de não trazer nada, né? A gente acaba influenciando, né? A gente tem que descansar um pouco, focar às vezes em outras atividades, né? Tranquilizar um pouco, rezar também, que é o principal, né? Às vezes só com muita luz mesmo, porque... só Deus. Elton, e você já viveu alguma situação na medicina em que percebeu claramente a ação de Deus? Eu acho que as situações são todas aquelas, assim, mais do que um acontecimento extraordinário, Sim, a gente deve percebê-lo no ordinário, no dia a dia, né? Quando você vê, por exemplo, a vida se formando, né? Nas enfermarias de obstetrícia, onde o pessoal vai fazendo o pré-natal, e você vê aquela célulazinha, e depois você... vê o bebê, os membros se formando. Né? Enfim, o crescimento de um embrião, ele é uma mágica, assim, não é uma coisa divina, né? Então, depois você vê o desenvolvimento da criança numa pediatria, adquirindo novas funcionalidades, aprendendo a cada dia, né? Se tornando uma pessoa cada vez mais apta. Aquilo é uma coisa fantástica, né? E aí a gente vê que os adultos também continuam aprendendo e adquirindo novos valores ao longo da vida, né? É muito interessante observar também o cuidado que familiares têm com os outros, né? Quando isso é possível, né? Quando as pessoas têm familiares disponíveis ali, né? Existem muitas pessoas que não têm família, mas nos casos em que
eles cuidam de uma forma zelosa assim, dos idosos, né? Ou então de uma pessoa com necessidades especiais, ou de uma pessoa que passa por uma fase assim, de uma doença muito grave, debilitante. Foi bastante... e isso é uma coisa que eu vi várias vezes, né? A forma generosa com que as pessoas trataram e cuidaram por muitos meses ou anos de alguém que era muito importante e amoroso para eles. E numa fase em que aquela pessoa não podia dar nada em troca. Exatamente. É o verdadeiro amor, né? É o verdadeiro amor, porque ele não espera mais nada em troca. Né? Eu me recordo de um padre que dizia que as pessoas tinham grande preocupação de serem úteis umas para as outras. E isso é um fato e devemos procurar ser mesmo. Sim, né? o interesse mútuo, né? Mas a questão é que ele falava assim, que embora isso seja verdade, a gente sempre se esforça para ser útil, ele se perguntava quem o amaria quando ele não fosse mais útil, quando ele fosse inútil. Porque é aí que você vai ver a essência do amor, né? Quando aquela pessoa não pode te dar nada, mas você ainda assim se sente imbuído da necessidade e se sente bem em fazer o bem àquela pessoa. Né? E eu pude ver ao longo desses anos de medicina várias famílias em que esse valor se manifestou, entendeu? Então, eu acho que ali a questão da ação de obra de Deus, né? E às vezes a gente vê o porquê que a pessoa às vezes tem essa questão de dificuldade, de dor, né? Porque nós todos somos sempre convidados a tratar os outros com amor, né? Mas o amor é um verbo transitivo, né? Você ama o outro. Então, e nós somos sempre sujeitos, chamados a ser o sujeito desse amor, né? Aquele que ama. E tem algumas pessoas que estão numa condição tão difícil, em que ela tem muita dificuldade de expressar esse amor por outro, porque não tem mais essa capacidade, mas ela pode receber esse amor. Então ela é o objeto que recebe o amor. Né? Mas eu acho que ser o objeto é uma coisa importante também, como ser sujeito. Porque quando você é o objeto, você dá ao outro a oportunidade de ser o sujeito. Exato. E aí essa grandeza se realiza a si mesmo. Né? Uau! Como conciliar ciência e fé? Bom, essas questões, a ciência não existe para desprezar os valores da fé. Né? Elas não devem se contrapor ou se negar. Né? A gente deve reconhecer naquilo que a ciência nos mostra e nas maravilhas que a gente vai descobrindo e no entendimento das coisas, como essa organização e essa perfeição pode ser um caminho para a gente chegar mais perto de Deus também. Sim, né? Exato. Então, quando eu sempre tive esse fascínio pelo entendimento do organismo, da biologia, das células do ser humano, né? Tenho um grande interesse pela fisiologia, para entender como é que as coisas funcionam normal, pela patologia, para ver por que elas pararam de funcionar normal, e depois como é que você faz para consertar a patologia, isso. né? Então, mas isso tudo você tem que entender um mecanismo muito sutil e especial que faz tudo funcionar em ordem, né? E eu acho que essa ordem que se estabelece
entre as estruturas todas é uma manifestação divina também. Sim. Elton, quem conhece você apenas no consultório, imagina uma pessoa muito séria. Mas a família sabe que você gosta de fazer piadas inteligentes. Como é o Elton fora do trabalho? Não, eu gosto de umas questões assim mais humoradas, uma observação Um pouco irônicas. mais peculiar das coisas da vida, né? Eu acho que isso ajuda assim a dar um pouco de cor ao De nosso leveza, dia a dia, né? de leveza, etc. Né? Acho que é uma necessidade mesmo de ter. Elton, você gosta muito de estudar, aprender idiomas e ler. O conhecimento sempre foi um prazer para você? Sempre foi um prazer. Além dessa questão da ciência, dos livros técnicos e científicos que a gente lê, eu gosto também de ler sobre assuntos diversos, sobre variedades, sobre história, né? Filmes, né? Filmes, exatamente. Então é uma coisa que me chama bastante atenção, assim, interessante. Você toca algum instrumento, Elton? Eu tentei aprender um violão, mas vamos dizer assim, as pessoas do violão deviam ter falado assim, vá estudar fisiologia e pneumologia. Tá certo. E também é apaixonado por uma boa gastronomia. Tem algum restaurante ou prato favorito? Eu gosto de um franguinho caipira com arroz e com caldinho. Bastante caldinho. Bastante caldinho. É um sobrinho do seu Volney. Eu tenho uns tios e umas tias aqui que adoram esses negócios também, viu? E um bom vinho, né? Um bom vinho. Você prefere uma boa viagem ou um bom jantar em família? Um bom jantar em família. Claro, né? Agora um bate-bola. Um livro. Tem muitos, eu não saberia falar de vários e deixar outros. De lado, atualmente eu estou lendo um livro que se chama Mortais. De qual autor? Chama-se Atul Gawande. É um ator, acho que ele é americano de origem indiana. Sim. E é um livro que fala sobre os dilemas da medicina atual e sobre a mortalidade e o envelhecimento. Ele é médico? Ele é médico, ele é um cirurgião, trabalha especialmente com gestão de riscos para aprimorar e diminuir riscos em saúde, mas ele também é escritor, é jornalista, e esse enfoque que ele dá é na mudança que a medicina teve em termos tecnológicos nos últimos anos, mas na mudança de expectativas que isso gerou nas comunidades, junto do envelhecimento. Interessante. E em certos momentos, eu não li o livro todo, ele está em andamento. Aí ele faz um contraponto entre épocas antigas e a época atual e a velocidade com que isso mudou, e também entre culturas diversas, né? Entre o jeito em que as questões do envelhecimento são tratadas na América do Norte, que é onde ele vive hoje, Certo. e dos antepassados, dos familiares dele na época em que viviam na Índia, né? Então, há uma diversidade de cultura, uma diversidade de visão da vida. E uma mudança que vai havendo ao longo do tempo também. Certo. Um médico que te inspira. Um médico que me inspira. Difícil? É difícil porque teve tantos Muitos, professores, né? que foram muito importantes na nossa formação, né? Eu acho assim,
é difícil de citar um único nome. Certo. Mas, assim, eu acredito que os médicos que foram inspiradores na minha vida foram aqueles que foram me ensinando a medicina, né? Certo, os professores, os mestres. Exatamente, né? Os mestres, né? Eles que vão colocando a gente no caminho. Mas, assim, eu acharia difícil de nomear um só. E deixar os outros deixar de os lado. outros, né? Então, Então, ao todos invés de se falar formaram. um nome, eu gostaria de, assim, homenagear o coletivo Exato. daqueles médicos docentes que, além de cuidar dos pacientes, eles também se notabilizaram por formar outros médicos, né? Exato. E esse formar as pessoas é uma coisa muito importante. Sim. Né? O legado, né? Continuação. É. Um lugar especial. O especial. Um lugar difícil também? Tem dois lugares que eu acho especiais, assim. Um era as nossas mesas de família quando estava todo mundo reunido. Sim. Né? E os outros era na igreja, quando íamos eu, meu pai e minha mãe, no banquinho da igreja ali, eu me acostumava com a presença dela ali do lado, com os rituais, legal. com os jeitinhos dela, né? Uhum. E então a gente tem muita recordação. Isso marcou a sua lá, memória. Na igreja, lá de a igreja da paróquia de São José, né? Que legal. Um prato favorito? Sem ser o frango caipira? Sem ser o frango caipira. Ah, Ou frango caipira, né, mãe? torta de abacaxi. Torta de abacaxi. Um hobby? É ler mesmo. Ler. Uma qualidade que admira nas pessoas? Eu acho as pessoas generosas. Que são capazes de fazer uma coisa sem precisar ter um benefício de troca. troca. Uma palavra que resume a sua mãe, minha madrinha. Amor eterno. Uma palavra que resume seu pai. Caráter. Caráter. Honestidade e caráter. Uma palavra que resume a sua profissão. Difícil, né? Eu acho que é cuidado. Cuidado. Em vários aspectos, assim, de vários setores. Depois de tantos anos cuidando de milhares de pessoas, qual é a maior lição que a medicina ensinou para você? E ensina, né? Que o que vale, no fim das contas, é o amor e a boa relação que existe entre as pessoas. O cuidar bem, o amar, a atenção com o próximo é o que ficam, né, como valores mesmo, né? Que as outras coisas não nos preenchem. Não nos preenche. A gente sente satisfação de fato quando você se sente gratificado em ter contribuído para alguém ficar melhor. Esse melhor pode ser curar um problema, se o problema dele for passível de cura. Sim. Sentir menos dor, sentir menos falta de ar, ouvir uma angústia que ele tem, ajudar uma família no momento em que o seu ente tinha dor. Então, essas questões aí são o que é primordial, né? E às vezes pode, num primeiro momento, parecer que as coisas valorizam mais quando você tem um ganho financeiro, Sim. ou isso um tudo status passa, né? social, Poder, ou uma né? projeção,
ou um cargo de muito destaque. Mas essas coisas, às vezes, quem vai para isso e fica só nisso, em geral, fica muito frustrado, né? Você tem que dar um passo muito além disso. Você tem que... o que dá significado é um bom relacionamento e ser positivo e ter um efeito benéfico na vida dos outros. Sim, um amor genuíno, né? É. E que conselho você deixaria para os jovens que sonham em seguir a carreira médica? Eu acho que, assim, colocar o humano em primeiro lugar, assim, e não o material. Certo. Ter carinho pela pessoa, buscar compreender e ouvir, entender a pessoa melhor em todas as suas nuances, né? Na parte física, na parte intelectual, na parte espiritual, e doar um pouco disso e ao outro também, né? A gente não passa mecanicamente pela medicina sem uma boa dose de doação. Sim, essencial, né? Uhum. E para terminar, o que significa para você viver uma vida bem-sucedida? Bem-sucedida seria uma vida assim de paz, de satisfação com a missão cumprida e viver junto com a família mesmo. Sim, perfeito. É isso. Foi difícil? Nada, foi muito bom. Eu gostei demais de conversar com você. Que privilégio aqui ter o meu primo, meu querido primo, um exemplo, inspiração para nossa família, um médico tão generoso, né, Elton? E privilégio para mim ter você aqui no Café com a Cissa. Espero que vocês tenham gostado e se emocionado aqui conosco. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.